Nós, homens comuns, trabalhadores medianos, achincalhados por décadas de deboches pela sociedade, vítimas indefesas de leis injustas sendo aprovadas em favor apenas das mulheres, atropelados por jurisprudências insanas a favor delas, usados como estepe por mulheres enquanto elas estão de olho em alguém mais interessante, usurpados nos divórcios, meros pagadores de pensão. Depois de separados, viramos visitas aos filhos, vítimas de falsas acusações de violência doméstica, de assédio sexual, de estrufo, de importunação sexual, sem direito a ampla defesa e contraditório, presunção de inocência, vítimas do ônus da prova invertido. Assistimos uma escalada de privilégios femininos que não tem fim e não conhece limites. Vivemos em uma sociedade não apenas feminista, mas feminina, onde os desejos das mulheres vêm em primeiro lugar, até mesmo sobrepujando os direitos das crianças. Vivemos em uma sociedade que sangra o homem e seus recursos para transferir renda para as mulheres, com todo tipo de privilégio imaginável. Cotas em vários setores, auxílios mães solteiras, auxílio moradia, delegacias especiais, abrigos para vítimas de violência doméstica, etc, etc. Uma sociedade em que os homens sentem um prazer mórbido em jogar na vala outro homem, seja porque ele ainda é ligado pelo cordão umbilical psicológico com suas mães, seja porque ele foi doutrinado na escola e na universidade, seja por causa da mídia, seja por querer manter seus altos cargos, e até mesmo por uma tentativa de querer tirar uma lasquinha da mulher que ele está ajudando. Homens que querem agir como os de 1950, com mulheres de 2022. Mulheres essas que já jogaram qualquer papel definido para o espaço. Embora ainda exijam dos homens provisão e proteção, e ainda por cima se acham no direito de mandar dentro de casa, amparadas por uma constelação de privilégios em forma de leis e jurisprudências. Mulheres intoxicadas de empoderamento feminino, mulheres novas e já não tão novas, que mantêm um senso de importância na estratosfera, embora não tenham nada a oferecer senão seus corpos, que na maioria das vezes nem corresponde ao seu nível de exigência. Quando bem-sucedidas financeiramente, o nível de exigência sobe ao nível dos satélites. Mulheres que em sua maioria preferem redes sociais, jantares, baladas, barzinhos, do que sair com um homem, pois substituíram a companhia masculina pelas novas tecnologias, que as transformam, mesmo que de modo ilusório, em uma diva, paparicada por milhares de homens que são rejeitados. O novo orgasmo da mulher são suas selfies, suas fúteis baladas, seus anônimos seguidores em redes sociais. Mulheres trocam sexo ou uma companhia masculina por uma tarde de compras no shopping com cartão ilimitado. Seu consumismo é exacerbado e fazem-nas gastarem coisas caríssimas, apesar de seus salários irrisórios, ou então passam a conta para o homem domado que está ao seu lado arcar com a despesa. Pensadores, psicólogos, terapeutas do mainstream fingem não enxergar a realidade, ou talvez eles mesmos estejam turvados pela pancadaria progressista que enfiaram em suas cabeças nas universidades. Até mesmo líderes religiosos sucumbiram perante o imperativo feminino
e estão aceitando certas práticas femininas que antes eram intoleráveis pela religião. Enquanto tentam empurrar modernetes já no tobogã da decadência e com filhos a tiracolos, para que homens iludidos assumam essas verdadeiras granadas sem pino. Homens ditos conservadores dizem querer salvar o casamento, só que eles mesmos são uma farsa, pois são homens capachos e é por isso que seus casamentos duram, pois fazem tudo o que a patroa manda. Temos mulheres chamadas por mim de modernetes, ou seja, mulheres que abdicam de seguir a cartilha raiz do movimento feminista, discordando em alguns pontos, mas nunca abrindo mão dos seus privilégios já adquiridos. Ambos os tipos de mulheres modernas, feministas de crachá ou modernetes, possuem a mesma índole, apenas com pequenas divergências que não afetam o todo e seguem o mesmo padrão. O homem está aí para arcar com as consequências dos seus atos, se sacrificarem no altar como cordeiros, enquanto os maus atos praticados por elas são amenizados e até mesmo inocentados, como se provam os vários casos de mulheres que deram cabo do companheiro e foram absolvidas. O feminismo é a ideologia mais bem-sucedida da história, pois ao fazer a cabeça do lado mais suscetível às influências, atingiu dois objetivos. Fez com que quase metade da população aderisse às suas pautas, e de lambuja, sabendo da influência que as mulheres exercem sobre os homens, levou de roldão uma boa parte deles, juntamente. Muito provavelmente a própria tecnologia facilitou o trabalho e proporcionou o acesso às redes sociais que contribuíram para este sucesso. Acredito que se não fosse o progresso tecnológico que proporcionou que as pessoas abandonassem o campo e fossem para as cidades, o feminismo não teria tido esse sucesso espetacular. Embora possamos dizer que o feminismo destrutivo tenha cerca de 60 anos, o que na linha do tempo da humanidade é uma fração apenas de tempo. Ainda temos mais um reflexo da insanidade feminista: a utópica vontade de substituir os homens em seus cargos de poder, nem que seja na marra, pois para elas não basta nadar em um mar de privilégios. Importa é a cadeira do chefe, a caneta na mão. E talvez o fenômeno mais assustador de todos: as mulheres estão adquirindo rancor dos homens, inveja, falta de empatia. Basta observar a área de comentários de qualquer notícia em que um homem leva a pior diante de uma mulher. Já entramos na era da decadência dos relacionamentos, e qualquer tentativa de querer negociar com o status quo feminino está fadado ao fracasso, pois não adianta uma parte querer mudar a estrutura se a outra se recusa a mudar. O próprio sistema, ao apertar cada vez mais o torniquete contra os homens, levará o corpo social ao estado de gangrena. Mas parece que as pessoas de altos cargos não estão preocupados com a ruína que se aproxima. O ser humano está na modernidade líquida e almeja seu sucesso imediato. As coisas como estão indo não têm base de sustentação a longo prazo. Então, por mais que não atinjamos todos os homens, a maioria absoluta das mulheres e o sistema que a sustenta se encarregará de terminar o serviço. Aos esperançosos, religiosos, pessoas de pouco realismo, ou até mesmo homens arraigados a ideias que se perderam na fumaça do tempo, não tem possibilidades de reverter a situação, e provavelmente irão para o além-túmulo
abraçados a seus ideais, tal qual Colombo, que morreu acreditando ter chegado à Ásia, quando na verdade chegou à América. Essas pessoas verão sua centelha de vida se apagar, negando o que os seus olhos veem. A humanidade não acabará, salvo alguma catástrofe de escala mundial. Mas o que resultará dela daqui a 100 anos é algo para muitas conjecturas. Mas uma coisa é certa: essa sociedade que nós conhecemos e que ainda respira por aparelhos deixará de existir. Aos homens ainda iludidos com ideias ultrapassadas, advirto que arriscar uma tentativa de repetir o passado dos pais e avós é algo muito perigoso e que seja bem provável que acabe em algum tipo de problema bem tenebroso. Alguns homens vão escapar? Vão. Mas sabe-se lá às custas de quais sacrifícios? Pois todos sabemos que os homens possuem a índole de suportar os chiliques e aporrinhações das mulheres, satisfazendo-as para que elas parem a discussão. É isso que precisamos despertar nos homens. O homem atual precisa compreender que um relacionamento tóxico não vale o sacrifício e as chances de tombar são muito grandes, pois o aparato pró-mulher está à espreita para jogar na sarjeta o homem que pisar fora da linha demarcada. Era isso aí, pessoal. Até mais.